Fala galera, Afonso Alcântara por aqui. Nesse vídeo hoje você vai estar acompanhando um novo quadro aqui no canal, tá? E vou precisar contar muito com a ajuda de vocês para saber se eu estou no caminho certo. E antes de fazer esse vídeo aqui nesse novo formato, eu fiz uma pesquisa lá no meu grupo no Telegram, na Tribo Raiz, para saber se a galera ia curtir, realmente quer esse tipo de vídeo. Mas eu preciso que vocês comentem aqui embaixo se você vai gostar desse estilo de vídeo para que realmente eu possa saber se eu estou no caminho certo, beleza? Nesse vídeo aqui hoje, a gente vai fazer um react sobre o CAPTCHA, sobre a tecnologia CAPTCHA, e eu vou trazer para vocês aqui um conteúdo sensacional e a gente vai debater junto sobre esse vídeo, sobre essa tecnologia. Então, só vídeo top vai entrar aqui de canais que são tops, que fazem realmente um conteúdo de qualidade e a gente vai abordar exatamente o conteúdo desses vídeos. Beleza? Então, vamos lá. Provavelmente você já se estressou muito tendo que confirmar que não é um robô, sendo obrigado a identificar palavras ou clicar em alguma fachada de loja, identificar carros, semáforos, placas e tudo mais. E se você errar um deles, tem que ficar lá clicando eternamente, trabalhando. Galera, nesse vídeo aqui vocês vão entender que vocês não estavam simplesmente clicando nas imagens à toa não, tá? Vocês estavam trabalhando para o Google. E nesse vídeo aqui você vai ver exatamente isso daí, tá? Exatamente isso daí que está acontecendo. Vocês estavam trabalhando para o Google e nem sabiam disso. Vamos ver. Trabalhando para a máquina até que ela se convença. Mas e por que isso existe? E quem inventou esse negócio? Bom, isso é chamado de CAPTCHA, e é um sistema de segurança para bloquear o acesso de robôs, também chamado de bots, ou seja, neste caso, algoritmos do mal. Hoje em dia, mais da metade do tráfego da internet vem de bots. Quase 29% deles são prejudiciais. Aqui, galera, a gente tem uma estatística que você se assusta, tá? A gente tem tráfegos de dados na internet, 28,9%, né, de robôs maus e 22,9% de robôs bons. Somente 48,2% desse tráfego é de humanos. Eu não sabia dessa estatística aqui, para mim realmente é bem surpreendente. Olha que a gente trabalha com desenvolvimento de site e eu não tinha nem ideia que isso aqui era essa proporção. Sabia que existia os robôs bons e os robôs ruins, mas a essa proporção não. Eles geralmente são desenvolvidos para acessar algum determinado site diversas vezes e infinitamente mais rápido que as pessoas. Por exemplo, bots que compram ingressos limitados em segundos para revender depois a um preço muito maior. Essa história aqui eu já vi acontecer na prática, tá? De grandes shows que, por exemplo, teve o Rock in Rio aí, que aconteceu algo semelhante a isso e gerou uma série de problemas nessa questão dos ingressos, hein? Vamos dizer que seja aí os cambistas, né, digitais. Ou ainda, criando contas fakes em redes sociais, postando comentários inapropriados ou enviando milhares de e-mails spam. O CAPTCHA é uma aplicação para ajudar a combater esses bots. São linhas de código inseridas nos sites, que se comunicam com um servidor que faz a verificação do usuário. A palavra... Se você tem um site, provavelmente tem um formulário lá, correto? E se esse seu formulário não tiver aplicado o CAPTCHA, tendencialmente você vai receber muitos e-mails spam com robôs que preencheram esses formulários e estão tentando fazer mídia, propaganda ou mesmo espalhar um vírus aí. Fica ligado. A palavra CAPTCHA vem da sigla em inglês para Teste de Turing Público completamente automatizado para diferenciar computadores e humanos. Isso daqui é surpreendente, é simplesmente surpreendente. Eu jamais imaginei que o nome CAPTCHA significasse isso tudo aí. Diferente do teste idealizado pelo matemático Alan Turing em 1950, onde um humano tenta identificar um robô, no CAPTCHA é um robô que faz o teste para identificar outros robôs. Por isso também é chamado de teste de Turing reverso. Um sistema muito similar ao utilizado no CAPTCHA atualmente foi inventado e patenteado em 1997 por Eran Urshev e sua equipe da empresa Sanctum. Era o sistema de palavras distorcidas e identificação de imagem. O objetivo era aplicá-lo em um sistema de firewall.
Uma outra equipe de Mark Lillibridge também trabalhava em um sistema similar para a empresa Alta Vista, que era um Google dos anos 90, submetendo um pedido. Eu não cheguei a pegar a época do Alta Vista, tá? Mas peguei aí o Google nos primórdios e o CAPTCHA nessa época era bem grotesco. Vamos continuar. De patente do sistema em 1998. O objetivo era evitar que bots indexassem sites no seu sistema de buscas. Mas ambas as equipes não haviam utilizado ainda o termo CAPTCHA. Ele foi cunhado em 2003 pelo então aluno de doutorado Luiz Vonan e sua equipe de pesquisadores da Universidade de Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, que trabalhavam em um projeto para o Yahoo. As principais aplicações pensadas para o CAPTCHA na época eram evitar que bots criassem milhares de contas de e-mails, evitar também ataques. Imagina só, se nessa época já existiam esses bots aí, imagina hoje em dia, galera. Imagina hoje em dia. E nessa época aí era tudo muito arcaico, né? E já tinha essa galera aí já fazendo isso. Para descobrir senhas de usuários em sites e principalmente parar com spam, mantendo a internet limpa. Não sei se você já usava a internet nessa época, mas os spam não eram bloqueados. Era uma terra sem lei. Era bem difícil encontrar um e-mail de uma pessoa no meio de tanto spam. No início, o CAPTCHA funcionava assim. O computador criava uma palavra aleatória e distorcia ela um pouco. O usuário tinha então que decifrar qual era a palavra. As pessoas conseguem facilmente ler uma palavra distorcida, mas um bot na época não conseguia. Logo, milhões de usuários na internet estavam resolvendo CAPTCHAs em sites diariamente. Pronto, é aqui que eu acredito que vai vir o grande lance desse vídeo, tá? Você vai simplesmente se surpreender se ele vai falar sobre isso. Eu não sei porque eu estou assistindo o vídeo pela primeira vez junto com vocês. Em 2007, cerca de 200 milhões de CAPTCHAs eram resolvidos por dia. Na época, cada CAPTCHA tinha uma palavra. Considerando cerca de 10 segundos para identificar e digitar cada uma, isso dá 500 mil horas de processamento humano por dia. Luiz Vonan e sua equipe tiveram então a ideia de utilizar todo esse processamento de dados feito pelas pessoas para algo útil. Então, ao invés de utilizar palavras aleatórias geradas por computador, eles começaram a utilizar o CAPTCHA para digitalizar jornais e livros antigos. Documentos antigos possuem o papel e a tinta degradados. Olha isso que incrível. Eu acredito que boa parte de vocês que estão assistindo esse vídeo não sabiam dessa informação aqui. Quando você preenchia o CAPTCHA nessa época aqui, você estava simplesmente decifrando livros, galera. Estava ajudando a decifrar esses livros antigos aí. Degradados com o tempo, sendo difícil para um computador decifrá-los. Para documentos com mais de 50 anos, um computador não consegue reconhecer cerca de 30% das palavras. Esses documentos eram escaneados e as palavras que o computador não conseguia decifrar eram enviadas para o banco de dados do CAPTCHA, onde uma pessoa decifraria facilmente. Eram duas palavras, uma conhecida pelo sistema e a outra retirada de algum livro ou jornal a ser decifrada. Aquela já conhecida validava o acesso. Eu particularmente gostava mais dessa que você digitava as letras do que essa da imagem. Muitas vezes eu fico errando e é muito chato. Do usuário, e para a desconhecida, quando um certo número de pessoas escreviam a mesma palavra, ela era confirmada. A ordem das palavras conhecida e desconhecida eram trocadas aleatoriamente, para que o usuário não respondesse só uma. Luiz Vonan chamou essa função de reCAPTCHA. Era uma ideia genial resolver dois problemas de uma só vez. Validar o usuário e identificar palavras escaneadas que os computadores não conseguiam. E por isso, Luiz Vonan ganhou em 2006 o prêmio de $500 mil da Fundação. Eu achei que esse barulho do dinheiro já era aqui a Hotmart vendendo o meu curso, ó. Do mesmo susto. Fundação Jenny MacArthur. Em 2007, ele criou a startup reCAPTCHA. O seu slogan era parar spam, ler livros. Em 2009, a startup foi comprada pelo Google. Novidade. Em 2011... Nessa época aí, galera, 2009, o Google estava simplesmente comprando todas as empresas que estavam se destacando na área de tecnologia, levando
tudo, galera. Quem acompanhou essa época aí sabe o que eu tô dizendo aqui. 11, o último ano que se tem esse dado, cerca de 100 milhões de palavras eram digitalizadas por dia. Considere que cada palavra tem que ser mostrada para no mínimo umas outras 10 pessoas antes de confirmar e ser digitalizado. É muita coisa. O reCAPTCHA terminou de digitalizar em 2011 todo o acervo de jornais do The New York Times, desde 1851, com mais de 13 milhões de artigos. Aí vamos lá. New York Times foi simplesmente totalmente digitalizado. Quanto será que o New York Times pagou para o Google fazer esse trabalho? E você estava trabalhando para ele e nem sabia, hein? E o Google está já ganhando dinheiro com esse teu trabalho manual aí. Em 2002, o Google havia começado um projeto para digitalizar todos os livros existentes no mundo. Em 2010, ele estimou que havia 130 milhões de livros únicos no mundo. Em 2016, o site Mental Floss atualizou esse valor para 134 milhões. Até 2015, o Google já havia digitalizado 25 milhões de livros. O problema é que apenas cerca de 20% dos livros do mundo estão sob domínio público, ou seja, não possuem mais direitos autorais. Cerca de 10 a 15% de todos os livros do mundo possuem direitos autorais e ainda estão sendo vendidos. E a grande maioria, cerca de 65 a 70%, não são mais vendidos, mas ainda possuem direitos autorais. Após pegar emprestado e digitalizar alguns desses que não são mais vendidos, mas que ainda possuem direitos autorais, o Google sofreu uma série de processos. Não sei se você lembra daquela história que o Google ia digitalizar todos os livros do mundo, e aí a justiça americana entrou em cima, a europeia também, foi a maior confusão do mundo, e aí, enfim, acabou dando um bloco nele aí. Depois disso, ele reduziu drasticamente a velocidade de digitalização de livros. Bom, voltando ao reCAPTCHA, lá em 2012, após já ter digitalizado milhões de livros, o Google começou a utilizar também no reCAPTCHA fotos de números de casas e placas de ruas retiradas do Google Street View para melhorar o Google Maps, facilitando encontrar os locais buscados. O reCAPTCHA utilizava uma imagem já conhecida pelo computador e uma a ser digitalizada. Mas havia dois grandes problemas. O primeiro era que ele não era acessível às pessoas com deficiência visual ou dislexia. Então eles Para mim, esse formato aí foi o pior de todos, porque literalmente eu não enxergava essas imagens que geralmente elas eram bem embaçadas, né? Ficava bem ruim. Você botava ali para escutar o áudio, você não escutava nada. adicionaram um captcha de áudio. No início o áudio parecia gravado no inferno. Olha aí. Mas hoje em dia já está bem melhor. Production. Once implementation. Ventilation. Trip clip. O outro problema era que, no início, o computador gerava aleatoriamente um texto e o transformava em uma imagem levemente distorcida. Os humanos conseguiam facilmente ler essas imagens levemente distorcidas, e os computadores não. Não havia uma inteligência artificial capaz de ler os textos. Ele fala os humanos, né? Eu, particularmente, nem assim eu conseguia direito. E às vezes aparecia aquelas imagens todas distorcidas com outros elementos, era um negócio assim horrível. Desse jeito que tá aqui, vamos dizer que tá no nível 1, né? Tá bem fácil. Mas tem umas que era bem cruel. Nas imagens na época, mas logo a inteligência artificial começou a evoluir e a identificar. Eles então distorceram um pouco mais o texto, colocaram alguns riscos por cima e às vezes algum fundo. Com o passar dos anos, as palavras começaram a ficar muito difíceis para as pessoas identificarem. É isso daí que eu tô dizendo. Os robôs iam evoluindo, começavam a conseguir a ler os reCAPTCHAs, né? E aí eles tiveram que fazer adaptações com traço, fundo, essa coisa toda, só que os humanos chegam a um ponto que não dá mais, né? Os robôs começam a ler e os humanos não, então tiveram que evoluir, pelo que eu tô vendo aí. E os computadores estavam ficando melhores do que as pessoas na identificação das palavras. Então, em 2014, o Google realizou um teste para ver o quão eficiente estava a verificação. Eles pegaram o reCAPTCHA com o maior nível de distorção e mostraram para algumas pessoas. Elas obtiveram 33% de acerto.
Eles mostraram as mesmas palavras para as melhores inteligências artificiais da época que havia no Google. O acerto foi de incríveis 99,8%. O reCAPTCHA estava falhando miseravelmente na sua atividade principal, diferenciar humanos de bots. Foi então que eles implementaram um algoritmo de análise de risco. Nele, o desafio apresentado ao usuário não é... Eu lembro dessa versão aqui também, no entanto, essa versão eu acredito que durou pouco tempo. Não lembro de ter ficado colocando muito nome, sobrenome, e-mail, mas enfim, rolou isso daí também, eu lembro. É o único componente de avaliação. Esse algoritmo foi implementado ainda em 2014, quando o Google lançou um reCAPTCHA, onde o usuário precisa apenas clicar na caixinha informando que não é um robô. É o chamado NoCAPTCHA reCAPTCHA. Ele faz isso analisando o endereço de IP, os movimentos do mouse, locais de clique. Olha, isso aqui para mim é surpreendente. Eu nem sabia que o reCAPTCHA fazia a leitura do traçado do mouse. Você sabia disso? Eu não sabia. E olha que eu sou da área de TI, na parte de desenvolvimento de site, hein? Velocidade, rolagem na página e outras variáveis, como os cookies do navegador do usuário. Se você apagar os cookies do navegador, provavelmente terá que resolver novamente um desafio do CAPTCHA na próxima vez que aparecer a caixinha do "Não sou um robô". Com todas essas informações, o sistema identifica se quem clicou é uma pessoa ou um bot. Se o comportamento for normal, o sistema passa o usuário direto. Se for confirmado que a requisição é de um bot, o sistema bloqueia na hora. Mas se tiver um comportamento suspeito e o sistema não tem certeza se é um bot ou não, ele apresenta um desafio. A dificuldade do CAPTCHA vai depender de quão suspeito foi classificado o acesso, podendo ser uma tela com 9. Para mim a suspeita sempre é alta, porque eu entro com vários logins, várias senhas o dia inteiro, cara. Isso aqui para mim é osso, é complicado demais. Eu acho que eles pensam que eu sou um bot. 16 imagens, com múltiplas respostas corretas e com as imagens podendo ser bem semelhantes, onde o usuário tem que clicar identificando gatinhos, ônibus, carros, placas de rua e por aí vai. Nesse sistema, os bots obtiveram uma taxa de acerto de apenas 5% e as pessoas de 96%. Show! Aqui nesse gráfico, né, mostrou que, enfim, foi muito bem aperfeiçoado o sistema. Nessa tela, podemos ver a taxa de acerto das pessoas na versão 1 do reCAPTCHA, onde o usuário digitava o texto que havia na imagem. Quanto mais verde, maior a taxa de acerto. Agora vemos a taxa de acerto. Vocês viram aí que na versão 1 o Brasil tava verde, né? O brasileiro é bom de decifrar aí os CAPTCHAs. Na versão 2, onde apenas os usuários suspeitos resolviam o desafio, que é somente composto por imagens. Podemos ver que melhorou bastante. Isso também facilitou bastante a vida das pessoas com deficiência visual. Essa alteração de escrever o texto na versão 1 para clicar em imagens na versão 2 também permitiu poupar alguns segundos do usuário. Considerando todos os usuários do reCAPTCHA na internet, a redução foi de 50 mil horas por dia. Nesse sistema também não há mais imagens geradas pelo próprio computador, somente imagens reais. E como o Google não é bobo, ele utiliza o reconhecimento dessas imagens também para treinar a sua inteligência artificial. Por exemplo, se você indicar que algumas imagens são fotos de gatos, ele Pronto, pelo que eu tô vendo aqui, galera, já tá começando a entrar numa coisa de inteligência artificial, tá? O Google praticamente está te utilizando, tá, para decifrar as imagens dele e a partir disso fazer todo o seu banco aí de inteligência artificial. Vamos ver. conseguirá identificar muito mais facilmente uma outra foto que contém um gato. Ele utiliza isso na busca reversa por imagens, resultados mais precisos no Google Maps, nas suas fotos que são armazenadas no Google Fotos, onde você pode buscar por lugares ou objetos, como fotos em que aparecem aviões, e claro, para garantir que o carro autônomo do Google não bate em ninguém. Bom, o NoCAPTCHA reCAPTCHA melhorou bastante a experiência do usuário. Para cerca de metade dos usuários, bastava clicar na caixinha de verificação, mas ainda havia um clique. E foi por isso que em 2017 o Google anunciou o Invisible reCAPTCHA, não sendo mais necessário clicar na caixinha para provar que não é um robô. O sistema faz uma análise de risco antes de o usuário clicar em um botão do...
Boa parte dos sites ainda tem esse clique, talvez porque não tenha atualizado a versão do reCAPTCHA, né? Enfim, para a nova versão, mas boa parte ainda é clicando, né? Mas tem aí, como ele está mostrando aí, a versão de não clicar mais. O site que exigiria uma verificação, por exemplo, um botão de comprar um produto. Quando o comportamento for suspeito, o usuário ainda terá que resolver um reCAPTCHA. A última versão do reCAPTCHA do Google, lançada em 2018, não exige nenhum teste com o usuário caso tenha um acesso suspeito. O usuário não precisa fazer nada. Um algoritmo analisa o comportamento dele em toda a página para verificar se é humano ou robô e atribui uma pontuação, categorizando de 0,1 a 1 o comportamento do acesso. Então o gerenciador do site toma a ação desejada de acordo com a ameaça. Como você está vendo aqui, o próprio plugin do reCAPTCHA no seu site está rastreando tudo que você está fazendo, além de armazenamento de cache, hein? Então, tudo está sendo rastreado, você nem sabe. Como, por exemplo, solicitar uma verificação por telefone ou bloquear o usuário suspeito de ser um robô. Uma curiosidade é que Luiz Vonan, o mesmo criador do reCAPTCHA comprado pelo Google, é também um dos criadores do Duolingo, fundado em 2011. A plataforma de curso de idiomas grátis que possui atualmente cerca de 300 milhões de usuários. Mas o que realmente é curioso é que, no início, o Duolingo ganhava dinheiro traduzindo websites de notícias. Era um sistema similar ao reCAPTCHA. Enquanto os usuários aprendiam gratuitamente um idioma ao fazer exercícios e traduzir as palavras, os usuários de forma coletiva também ajudavam a traduzir páginas de sites de notícias como CNN e BuzzFeed, como uma espécie de Google Translator humano. O objetivo no início do Duolingo era traduzir a internet inteira, mas segundo Luiz Vonan, eles não fazem mais isso porque os funcionários precisavam dedicar muito tempo em tornar o sistema de tradução mais preciso, pois era de onde vinha o dinheiro, e o Duolingo estava mudando de uma empresa de educação para uma de tradução, e eles não queriam isso. Atualmente, a renda vem de anúncios no aplicativo e no site, e da versão Plus, que remove os anúncios e permite utilizar o aplicativo offline. E essa foi a história por trás desse sistema chamado reCAPTCHA, que já fez todo mundo trabalhar para o Google. A história está cheia de invenções como esta que mudaram o nosso dia a dia. Então, galera, esse é o nosso vídeo de React sobre a área de tecnologia, a área de sites, que tem a ver aí com o marketing digital. Espero que vocês tenham gostado dessas informações aqui. Se gostaram, mais uma vez, comenta aqui embaixo nos comentários, deixa eu saber se eu estou no caminho certo, se esse tipo de vídeo é interessante aqui para vocês, tentando trazer de alguma forma conteúdos de muita qualidade para vocês e no meio disso debatendo também, beleza? Valeu!